Oi, gente, testando. Vamos começar a nossa live hoje. Aqui eu tô no Face, aqui eu tô no Instagram. Espero que esteja tudo bem aí para vocês. Espero que estejam me ouvindo. Se puderem me dar um alô aí. Não sei se eu vou ver direito aqui, mas vamos lá. Hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre a introdução de novos alimentos. Então, as primeiras papinhas do bebê, quando o bebê começa a comer, né? Então, quem está aí se preparando para esse momento, sabe que existe muitas expectativas, que existe uma ansiedade, uma tensão que envolve aí um pouco disso tudo. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Quero conversar isso com vocês. A gente tem muita coisa para abordar desse assunto, mas eu quero começar pelo começo. Quero começar pensando no começo dessa história, né? No começo da história dessa mãe, desse bebê, deste momento todo. Então, o que é a introdução de novos alimentos, que a gente chama introdução da alimentação complementar, tá? Aquela que vai complementar a amamentação, o leite materno. Essa época é a época onde o bebê começa a descobrir esses novos alimentos, onde o bebê vai precisar de mais nutrientes e aprender como ele vai se alimentar depois do aleitamento materno. Então, esse é o momento da introdução de novos alimentos. O que acontece nesta fase é bastante complexo. É complexo para o bebê, é complexo para a mãe, né? É complexo, na verdade, para toda a família. A gente fala muito da mãe, mas é complexo para toda a família. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não sei se dei um recadinho, não sei se é por causa do som. Bom, enfim. O que acontece é que esse momento é regado de bastante expectativa, né? Tanto quanto a fase do bebê iniciar os primeiros passos, iniciar a fala, né? Tudo são marcos importantes do desenvolvimento da vidinha do bebê e a alimentação é um deles. Então, o que acontece? Tudo isso vai ficando no coração, na mente, na cabeça da mãe. E isso gera uma ansiedade, geram medos, angústias, né? Então tem todo um lado bom, mas também tem todo esse outro aspecto, que muitas vezes pode estar atrapalhando esta fase, né? Atrapalhando ou para ela, ou para o bebê, ou na família. Então, falar um pouco disso é importante. Para você que está se preparando para este momento, que você ainda não começou a introdução alimentar do seu bebê, o seu bebê ainda não chegou lá nos 6 meses, é importante você também já ir pensando sobre isso. Por quê? Este bebê, ele vem de uma história, né? Então, essa mãe que se encontra agora perto do 6º mês para fazer a introdução de alimentos deste bebê, ela tem uma história. Tudo isso começou há um tempo atrás, né? Então, é toda a expectativa da gestação que ronda a cabeça dessa mulher, porque às vezes a gestação foi planejada ou não, às vezes a gestação ela aconteceu com facilidade, às vezes isso daí demorou muito tempo para esse casal conseguir engravidar. São questões fortes que vão pesar em todo o desenvolvimento dessa relação com o bebê. Neste momento da gestação, a mãe se volta muito para ela, para o seu bebê, e ela tem, né, muita demanda e bastante estresse envolvido nisso tudo,
porque são os exames, é a ansiedade de saber se o bebê está bem ou não está bem, né? Então a cada ultrassom, a cada exame de sangue, é toda uma parte que vai gerando um nível de estresse nessa mulher. Ao chegar próximo do parto, esse estresse aumenta ainda mais, porque é uma expectativa muito alta, né? É para toda a família, mas particularmente para a mulher, mais até do que para o homem. Esse momento é um momento bastante angustiante, né? Ela tem um plano na cabeça e normalmente esse plano não segue todo esse planejamento que ela fez na prática. Às vezes isso não acontece. Então é aquela que queria o parto normal e acabou precisando fazer uma cesárea, é aquela que queria uma cesárea e de repente esse bebê nasce antes por um parto normal, é o bebê que demora para nascer, é o bebê que nasceu antes do tempo. Então são vários aspectos e uma carga emocional muito grande em cima desta mulher, né? Então eu quero fazer esse exercício com você que é mãe, que se encontra aí próximo dessa fase de iniciar a alimentação do seu bebê de outros alimentos, para você resgatar tudo isso e pensando um pouquinho em como isso aflige, traz coisas boas e o que são essas coisas boas, o que são essas coisas ruins que tudo isso traz. Então essa tensão, esse estresse acontece pós-parto, ainda é um estresse bastante elevado. Por quê? O parto acontece, seja ele planejado, né, deu certo esse planejamento ou não, esse bebê nasceu e essa mãe tem que dar conta desse bebê, tá? Principalmente o primeiro filho, a adrenalina é muito grande, a expectativa é muito grande, a cobrança é muito grande, é tudo muito novo, é tudo muito diferente, o estresse está lá em cima. Depois do parto, passadas as intercorrências, se elas aconteceram no seu parto, não, vem a parte da amamentação. A parte da amamentação, para muitas mães é sossegada, para outras nem tanto. Então, mesmo que tudo corra muito bem, existe aquele medo lá dentro. Vai dar certo ou não vai dar certo? Ele vai pegar, ele não vai pegar, ele vai mamar, eu vou saber. Será que ele está sustentado? Será que ele não está sustentado? Ele está dormindo demais, né? Ele não está dormindo, ele mama toda hora, ele mama pouco, ele mama muito. Existe todo um mês e meio, 2 meses de adaptação à amamentação. E aí começam as coisas a ficarem um pouco mais calmas na vida dessa mulher. Lembrando que essa mulher já não dorme muito bem desde que ela estava lá com o barrigão. Depois vem o parto, o bebê, a amamentação, acorda para mamar. Tem bebê que dorme muito bem, tem bebê que não dorme muito bem até ele entrar nesse ritmo da vida fora do útero, né? Isso vai se acumulando. Vocês estão percebendo isso? É um acúmulo de coisas, né? Quando termina uma, vem outra, quando termina, vem outra, quando termina, vem outra, e é bastante tenso. Tem muita coisa boa, óbvio que tem muita coisa boa, mas eu estou aqui pensando com vocês tudo isso que já está lá dentro da gente. O que acontece depois é que o bebê começa a se regularizar nas suas mamadas, as mamadas espaçam, ele começa a dormir melhor. Então, o 2º, 3º, 4º mês, mais precisamente depois do 3º mês, né? O 4º e o 5º mês são meses de mais tranquilidade para essa mãe, porque ela já está mais adaptada na rotina, ela já está voltando a dormir, ela já está mais confiante nas coisas que ela faz, né? Porque a confiança é uma coisa que a gente vai adquirindo, não é mesmo?
Porque no começo é assim, põe muita roupa, aí vem alguém, ai, tá com muita roupa, o menino tá com calor. Depois põe pouca roupa, vem alguém, você vai matar a criança de frio, o bebê sente frio, tem que pôr roupa nesse bebê. Tudo isso vai causando uma falta de confiança, né? E ao passo que ela começa a fazer as coisas, essas coisas começam a acontecer, ela vai adquirindo confiança. E aí chegamos nesse momento bom aí, que é em torno do 4º, 5º mês. E aí vem o 6º mês, o mês do bebê começar a comer. E começa tudo de novo. Por quê? É uma expectativa alta, é um momento decisivo, né? Isso é encarado dessa maneira para a maioria das famílias, para a maioria das mães. Existe uma cobrança familiar da avó, da tia, da madrinha, do avô, do pai, muitas coisas que rondam tudo isso aí na cabecinha dela, tá? Deixa eu ver, tem... Tudo bem. E aí o que acontece, gente? Essa pressão, essa ansiedade, essa insegurança é retomada neste momento. Então, quando essa mãe começa a respirar, inicia aí essa adaptação, começa essa nova fase da alimentação. E às vezes, aquela mãe que se segurou muito nesse tempo todo e foi dando conta de tudo, na hora da amamentação, eu já vi isso acontecer várias vezes, na hora da alimentação complementar, o que acontece? Ela desaba, e ela começa a ficar muito angustiada, porque ela já está se segurando há bastante tempo. E quando tudo ia começar a ir bem, e a gente ia começar a viver a propaganda da margarina, desanda tudo de novo. Então, preparem-se para isso. Eu acho que se existe conselho bom, o conselho é esse: prepare-se para enfrentar este momento numa boa. Seja por informação, seja repensando o que você está sentindo, as coisas que são importantes para você, tá? Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho agora sobre o que vai passando aí na cabeça dessa mãe que se aproxima do 6º mês e da introdução alimentar. Então, tem mães que, principalmente mães de primeira viagem, hoje as nossas famílias estão... hoje, literalmente, com o isolamento social, estão bastante afastadas, né? Mas, antigamente, o que acontecia? Né? As famílias eram grandes, então as mulheres tinham pelo menos 5 filhos, 6, 10 filhos. Muitas pessoas moravam juntos, então era a tia que morava na família e muitas mulheres e muitas crianças convivendo juntas. O que acontece hoje não é isso. As famílias estão menores, as famílias têm menos filhos, menos crianças presentes, e a convivência é muito espaçada, né? A gente não convive mais o dia a dia muito próximo para aprender como se aprendia antes, né? Então, antes, como que a gente aprendia? A gente aprendia vendo. Hoje a gente aprende como? A gente aprende assim, ó, né? A gente troca muita informação, sim, temos muito mais informação hoje do que as nossas avós, mas não é mais na prática. Por que eu estou lembrando a gente disso? Porque a hora que a mãe vai começar a alimentar o seu filho, ela vai buscar na memória dela o que ela sabe sobre aquilo. E o que ela sabe, normalmente, principalmente na mãe de primeira viagem, não é o que ela viu acontecer. É o que ela aprendeu em algum lugar, né? Seja com o pediatra, seja com a revista, seja na internet, nos blogs, né? Seja de profissionais, mas é diferente a fala da prática.
E o que acontece hoje é isso. Nós vamos para esse momento com uma insegurança grande, porque nós não vimos isso acontecer, né? E quando nós temos essa vivência, normalmente são vivências ruins, tá? Por quê? Porque a amiga conta do bebê que come super bem, de que foi super tranquilo? Não, a amiga conta daquela criança que deu trabalho, que foi difícil. As histórias que a gente ouve são sempre essas, é igual o parto, né? A maioria das histórias que se fala são histórias ruins, não são as histórias boas. Então fica mais gravado na nossa mente essas histórias que a gente ouve com mais frequência. Na parte da alimentação, a mesma coisa. É o bebê que engasgou, é o bebê que teve alergia, é o bebê que não come de jeito nenhum. Então, tudo isso já está na nossa memória. O nosso cérebro se liga muito mais nas coisas negativas. Isso é físico, né? Químico dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro funciona assim por uma questão de sobrevivência, de adaptação de milhões aí de anos que a gente vive. Ele vai focar nas coisas ruins para que você se concentre em evitá-las, porque ele quer sobreviver. O nosso cérebro funciona dessa maneira. Então, nós acabamos focando nessas coisas ruins. E como não temos outras experiências, a gente acaba ficando insegura, né? Eu nunca dei comida para um bebê. Eu não sei como é que é. Eu nunca fiz uma papinha de bebê. Eu não sei como é que é. Eu nunca tive que ver ali se ele tá engasgando, não tá, que reação é essa que o bebê tá tendo. E muitas mães acabam esperando para ver tudo isso acontecer na prática, na hora. Só que lembra de toda aquela angústia, de toda aquela ansiedade, quer dizer, daquele estresse todo, isso na hora vem e acontece, desequilibra a mãe. Então é neste momento que as coisas estão acontecendo e eu não sei bem o que é isso tudo que está acontecendo, porque eu não me preparei para isso e eu não fui preparada, digo antes, né, da gestação para esse momento, e eu não sei, aí eu me desespero. E aí que os erros alimentares começam a acontecer. A papinha liquidificada, é o uso da papinha industrializada, então outras coisas, né, o uso das telas, outros artifícios que a gente acaba usando para fazer o bebê comer. Isso tudo começa aí, por causa dessa falta de preparo, seja ele natural ou seja ele adquirido. Nós não temos isso naturalmente mais, a maioria das famílias, e erramos na parte da nossa formação em aprender isso, né? Hoje a gente tem muita informação, temos acesso a muita informação, porém esta informação acaba sendo até demasiada, né? Então agora tem que usar a farinha de amêndoa, porque é proibido farinha de trigo. Ah, não, agora só pode o óleo de coco. Ah, não, porque o óleo não sei das quantas. Ah, porque o vegetariano... É tanta coisa que se a gente for acompanhar tudo, eu acho que é quase impossível, né? Pensa, dá conta de toda essa informação junto com tanta ansiedade que tem nesse momento. Um momento importante mesmo da vida do bebê. Então, o que eu acho é que a gente tem que focar o que a gente quer, a informação que a gente quer e buscá-la. Tá? E como que você vai fazer isso? Você vai se exercitar, você vai pensar o que é importante para você, o que você acha que você sabe, o que você acha que você não sabe, o que é mais importante para você na sua relação com o alimento, o que você quer passar para o seu filho, como você vive, né? Então, tudo tem que ter coerência. Então, começar a pensar sobre tudo isso em nós, na nossa família, para depois ver o que tem no mundão lá fora. E aí a gente vai pegando as coisas. O que eu vejo muito acontecer é o inverso,
né? Então a mãe, ela quer tanto ser a melhor mãe, fazer tudo que é o melhor para o seu bebê, que ela vai buscar todas as informações. Aí ela fica extremamente angustiada, perdida, desesperada, porque ela não sabe mais o que ela tem que fazer. Por exemplo, tem famílias que não são vegetarianas e querem que o seu bebê seja vegetariano. Por quê? Porque é super importante ser vegetariano. Gente, não vai dar certo, né? É muito difícil isso tudo. Então, ou só come um monte de tranqueira, a família toda, vivem de pizza e fast food e querem uma alimentação super, ultra, mega natureba para o bebê. É difícil isso para o bebê, é difícil isso para a mãe, é difícil na prática, é difícil na teoria, é difícil em tudo. Então, pensem o que é importante, mas pensem o que vocês fazem na sua família para que depois vocês consigam ter segurança para buscar informações que sejam coerentes com isso que vocês desejam. Então, esse foi um pedaço da história das primeiras papinhas do bebê. E tem muita coisa para a gente falar sobre a alimentação complementar dos bebês. Eu acho que isso é um passo importante, pensar um pouco como foi tudo isso, como é para você hoje, a sua alimentação, a alimentação da sua família, para depois você ir se preparando para fazer tudo isso. Existem muitos outros medos, muitas outras expectativas na hora de começar a alimentar o bebê com alimentos novos, complementares ao leite materno, né? Como o engasgue, como ele vai comer, não vai comer, né? Ele vai rejeitar, o que vai acontecer? A obesidade, a magreza, tem muita coisa. Isso a gente pode ir abordando em outros momentos também. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Beth Browninger, eu sou nutricionista infantil, eu sou especialista em alimentação de bebês, já orientei mais de 2.000 mães só sobre introdução alimentar de bebês, já fiz a introdução, né, na prática aí com essas mães, quase 2.000 mães, na verdade mais do que 2.000 mães, e tô aqui, né, abrindo aí esse canal para ajudar as mães a passarem por esse momento de uma maneira legal, gostosa, tranquila, descontraída, curtirem e plantarem sementes boas dentro do corpinho dos seus bebês, né? Acho que o começo da alimentação, ele vai definir muitas coisas na vida do bebê. Não querendo aumentar um pouco a ansiedade, a responsabilidade, a expectativa desse momento, mas é um momento muito importante e é nesse momento que muitos erros acontecem, erros que vão levar a problemas importantes de saúde lá na frente. Então, se nós pudermos fazer isso de uma maneira estruturada, com uma metodologia, com um passo a passo que leve em consideração não só a qualidade da alimentação, mas a relação dessa criança com o alimento, a relação dessa criança com a mãe, da mãe com o alimento e da mãe com o seu bebê, tudo isso vai ser muito mais fácil de ser alcançado. E aí sim, são crianças que vão comer bem, não só quando são bebês, mas durante toda a sua vida, né? Isso que eu vejo nas crianças que fizeram a introdução comigo, elas realmente comem muito bem durante anos e anos, né? É chegado, claro, um momento onde para algumas famílias é a adolescência, onde as coisas mudam bastante, mas eu sempre ainda esclareço isso para as mães. O que você ensinou tá lá dentro, de tudo, né? Não só da alimentação, tá lá dentro. Então tem fases que são mais difíceis, mas a criança volta, o adolescente volta, né? O jovem adulto volta a buscar aquilo que está lá dentro, que ele aprendeu realmente. Então, esse é um momento importante. Estou aqui no Facebook, Beth Nutri Infantil, e estou no Instagram, Beth Browninger, tenho meu canal do YouTube também, então estou divulgando bastante informação sobre isso, se vocês quiserem
Se inscrevam, sigam, compartilhem e deixem aí os comentários o que vocês querem para as próximas lives. Eu vou tentar me adequar aí ao conteúdo que vocês desejam também, tá bom? Fiquem com Deus, que tudo corra bem aí no nosso isolamento social e os próximos meses vão ser de luta, mas seremos vitoriosos. Fiquem em paz. Uma boa tarde para vocês.